Para falar sobre esse assunto, a gente faz conexão com a economista e conselheira do Corecon São Paulo e professora da FGV, Carla Bene. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer o nosso também. Professora, obviamente os setores prejudicados esperam ansiosos por esses anúncios, né? Pelo que a gente está acompanhando, o que o governo deve fazer, hein? Normalmente temos aí 3 pilares possíveis. O primeiro é você postergar prazo de pagamento de impostos. Então, você tinha um prazo para recolher, você pode dar um prazo maior para essas empresas pagarem. O segundo ponto são créditos específicos com juros menores, com juros subsidiados. E o terceiro são compras governamentais. Normalmente, Kelly, esses 3 pilares é o que acaba sendo feito para os segmentos os prejudicados. Lembrando sempre que precisa ser algo muito pontual e por um período muito específico. Pois é, e ainda assim, né, professora, é um cenário desafiador, porque, veja, os Estados Unidos são um mercado importante aqui para o Brasil. Então, obviamente, existem alguns produtos que vão precisar de um apoio maior, né? Alguns setores. Sim, alguns segmentos acabam precisando de um apoio maior, porque o segmento ou até a empresa específica, na composição dos clientes dela, ela tem uma parte muito considerável de exportação para os Estados Unidos. E aí, esse grupo específico é o mais prejudicado. Então, por isso que eu falei que precisa ser muito específico, olhar especialmente para esses setores e aí fazer um modelo que seja até direcionado. Isso costuma dar mais resultado. Pois é, agora olhando para a máquina pública como um todo, a gente imagina um gigante, as burocracias, a gente imagina que neste momento isso deve ser colocado em segundo plano, porque a gente está falando, principalmente pelas empresas que exportam, algumas totalmente para os Estados Unidos, né? Que esses recursos, essa ajuda tem que vir agora, isso pensando na nossa economia, até para a manutenção de empregos, não é, professora? Sim, exatamente. Por isso que é muito provável que em alguns segmentos você tenha pacotes específicos. Por exemplo, para o segmento, por exemplo, da madeira, que está com empresa com férias coletivas. Se esse segmento for mais amplo, aí você pode dar o quê? Um crédito específico para esse segmento com juros subsidiado. Pensamos nas frutas, dos pescados, aí a gente tem que ver direcionado o que cada um vai precisar. Lembrando sempre, Kelly, que são medidas que não precisam vir só do governo federal. Temos o estadual também e o municipal. Exato, que pode, por exemplo, comprar a merenda escolar de produtores da agricultura familiar. Esse é um exemplo, né? Eu estive na semana passada em Brasília, professora, participando de um congresso da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. E lá foi perguntado sobre isso, sobre o impacto das tarifas, e a resposta foi, olha, depende. Porque, por exemplo, existem produtores que exportam mel só para os Estados Unidos. Toda a produção, por exemplo, vai para os Estados Unidos, até com rótulo já saindo aqui em inglês do Brasil. Então, nesse caso, nessa empresa, por exemplo, o impacto é gigantesco. Então, aquele pequeno produtor, o setor de pescados que a professora mencionou, que tem nos Estados Unidos um alto índice de exportação e é um setor também que envolve muitas cooperativas, pessoas da agricultura familiar, é um setor que realmente precisa de um apoio já num curto prazo, né? Um apoio mais urgente. Sim, exatamente. Até porque aí pode entrar o apoio que é considerado, por exemplo, para reposição de estoque regulador. É um conceito chamado de mão amiga, que é o Estado comprar do produtor quando ele tem super safra, por exemplo, que aqui não vai ser esse caso especificamente, vai ser porque ele não vai conseguir exportar, e aí ele faz o estoque regulador e depois, quando tem queda, ele vende isso. Então, para o consumidor final, ele mantém um certo preço e o produtor continua trabalhando. Então, essa compra governamental pode ser tanto para fazer reposição de estoque regulador, quanto principalmente para as merendas escolares. Isso seria algo extremamente interessante. Já imaginou frutas, peixes e mel na merenda escolar? Isso dá o alívio para o produtor e uma qualidade de alimentação muito melhor
para as escolas públicas. Professora, tenho mais uma notícia chegando aqui, gostaria da sua análise também, porque é o seguinte, as primeiras projeções sobre o impacto da sobretaxa pelos Estados Unidos devem sair ainda hoje, a gente está de olho. Vai ser divulgado o resultado do balanço das exportações da última semana. E o panorama, claro, não deve ser muito bom para quem exporta para o mercado norte-americano. A gente tem que acompanhar ainda. A alíquota imposta por Donald Trump atinge cerca de 36% das exportações brasileiras ao país. Entre os itens, o café, frutas, carne, pescado estão inclusos nesse tarifaço. A gente está acompanhando aqui realmente diariamente na Record News esses impactos. Agora, professora, esse movimento iniciado pelo Donald Trump vai mudar as relações comerciais? O Brasil ele segue sempre abrindo vários mercados, São quase 400 mercados recém-abertos. Mas esse é o desafio daqui para frente, porque, obviamente, os Estados Unidos são um gigante, um grande parceiro comercial. Não é fácil você substituir um grande país comprador. Mas o desafio é esse, a gente continuar abrindo mercados? Esse é o desafio, Kelly, e ele principalmente foi imposto não por nós, mas pelo governo americano. Porque como Trump oscila muito e pela primeira vez nós estamos observando que não é a Câmara de Comércio dos Estados Unidos que está alterando as alíquotas, mas sim o próprio chefe do executivo, isso dá um peso político e tira o peso diplomático e comercial. Se você é um produtor, como esse exemplo que você deu, do produtor que exporta basicamente só para os Estados Unidos, há uma necessidade, sim, de buscar novos parceiros pela falta de confiança instalada. Nós estamos com 7 meses de governo americano. Já imaginou que serão 4 anos disso, Kelly? Pois é. Provavelmente serão desafiadores, a gente tem que torcer para o melhor sempre e se preparar, Professora, muito obrigada pela análise, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde a todos, até a próxima, Kelly. Até.